que é a linha de base, para quem não sabe, pessoal? A linha de base é um comportamento padrão que eu analiso de uma pessoa, geralmente no início de uma entrevista. Então, é como se eu traçasse um comportamento dessa pessoa, né? Fazendo muitas vezes perguntas de controle. O que são perguntas de controle? Qual é o teu nome? Quantos filhos tu tem? Com o que tu trabalha? Isso tudo são perguntas simples, que não geram sobrecarga, que ele não vai falar uma mentira, e eu trago como padrão esse tipo de comportamento para balizar o resto da minha entrevista. Então, se durante a minha entrevista ele saiu desse comportamento básico que foi traçado no início, eu estaria diante de uma provável dissimulação. E aí, eu vendo isso, cara, mas isso aí... Olha, cara... A gente estava até falando sobre isso, desculpa aí te atrapalhar até, Kerber, teu raciocínio. A gente estava falando sobre isso, né? E eu estava comentando, a gente fazer uma baseline, um small talk ali, aí o cara tá com aquele padrão de comportamento, né? E aí, durante a entrevista, eu faço uma pergunta que gera algum tipo de desconforto, o cara muda o padrão de comportamento, e aí o cara tá mentindo, né? Eu até brinquei contigo sobre isso, né? Mas é isso, pessoal. Não tem essa vertente, né? E aí eu não vou nem me atrever a explicar, igual o Yuri falou, né? Vou deixar o Kerber trazer aqui o ponto de vista dele. Vai lá, cara, desculpa. Não, é que desde a década de 70 a gente começou a ter um boom aí de estudos e a gente tem uma construção muito forte dessa linha de base, que é a verdade, que é a linha comportamental padrão. E assim, claro, vamos pensar aí num exemplo familiar. A minha esposa, geralmente, eu sei como ela se comporta. E quando ela tá num dia ruim, eu percebo isso. Então, o pessoal pegou muito essa ideia para construir algo dentro de uma entrevista. Só que isso não dá certo. E aí, assim, lá por 2000 e... Agora não me lembro qual ano, se foi 2006, o quê? O Vreige, que é é um dos melhores autores, doutrinadores, professores no tema da detecção da mentira, da análise comportamental, por aí vai. Ele criou um negócio chamado linha de base da verdade comparável. O que é isso? Ele falou assim, eu não tenho como analisar e fazer uma comparação da linha de base em estágio inicial, tá? Onde eu faço perguntas triviais. Como é que tá o dia hoje? Hoje tá chovendo. Que tranquilo, que legal. Com um momento da entrevista que oferece alto risco para esse entrevistado. Então, eu não posso perguntar para ele sobre a noite dele naquele dia e aí, de repente, ele matou, tá? Ele matou a pessoa na noite daquele dia e comparar o comportamento com a linha de base. Isso não existe. E tem milhões de motivos para isso. Eu não vou trazer aqui porque a gente tem muita coisa para falar na live. Só que, mesmo ele construindo isso e dizendo assim, eu tenho que fazer o seguinte, então, eu pego um tópico, tá? Por exemplo, de alto risco para esse entrevistado. Qual foi o teu dia hoje de noite? Ele matou a mulher hoje de noite, tá? E aí eu comparo com um tópico parecido, que é como foi o teu dia de tarde. Porque o tópico é igual, é narrar o dia de tarde ou narrar o dia de noite. E se eu tenho uma diferença comportamental em se narrar de tarde e narrar de noite, o tópico é parecido, ele oferece riscos iguais, porque eu estou dentro do interrogatório policial de qualquer jeito, eu estou falando de um tópico que oferece também risco parecido para essa pessoa, e mesmo assim ela alterou muito o comportamento falando de tarde para falar para de noite. Isso é o Vreige falando, e o Vreige fala, use isso aí. E aí eu falo assim, não, também não dá para usar. Também não uso isso aí, não. E aí no meu livro eu falo, esquece, inclusive, essa verdade comparável. Eu trago estudo mostrando que também não concordo com o Vreige, não concordo com ninguém, tá tudo errado. Basicamente, vamos enlouquecer. Mas o que acontece? Não é que eu esqueça e ignore completamente a linha de base. Eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples como eu entendo a linha de base. A linha de base, para mim, é algo que eu dei um nome, eu chamei de linha de base circular. O que é a linha de base circular? Ela é ressignificada e reinterpretada todo o tempo. Espera que eu vou deixar isso simples. Quando eu ofereço um estímulo a uma pessoa, uma pergunta, um cão de faro, no caso de um traficante, não sei,
Eu entendo a linha de base como um comportamento antes e depois do estímulo. Simples assim, só isso. E mesmo assim, com todo o cuidado do mundo. Por quê? Porque se eu chegar para uma pessoa e fizer a seguinte pergunta, num ambiente de interrogatório, vem cá, quero te perguntar um negócio, tu matou ela ou não? Tanto verdadeiro quanto mentiroso, ele vai provavelmente apresentar respostas comportamentais diferentes antes e depois do estímulo. Por quê? Porque o estímulo é uma loucura. É tu chegar pro cara e dizer, tu matou ela, cara, tu matou ela. Então, olha só como é complexo. E é muito mais complexo que isso. Teve uma outra live que eu fiquei mais de hora falando sobre baseline, e aí sim, me aprofundando um pouco melhor nessa questão da linha de base. Minha dica, não trace baseline ou linha de base em uma entrevista. Esquece isso. Não fica observando o cara no estágio inicial da entrevista, só vai te trazer sobrecarga cognitiva. Esquece a linha de base de estágio inicial. Esquece a linha de base da verdade comparável. Se é para usar a linha de base, é de uma forma circular, antes e posterior ao estímulo. Só isso.